Toda a igreja da Graça e a Paz, Senhor Jesus. Motivo de muita alegria hoje poder estar aqui para testemunhar algo que o Senhor realizou na minha vida. Eu espero que você possa se identificar com esse testemunho e que melhor o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Então, meu nome é Tayana Yuka Omiya, eu moro aqui no Japão há alguns anos, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos, presidido pelo pastor Gilmar Santos, também lá do Brasil, também com o pastor Haru Joia, é missionária Leia. Também congrego na igreja da cidade de Minakuchi, onde meu pastor é o pastor Paulo Haseb e a missionária Marília, que também fizeram parte desse trajeto. Para que até aqui eu chegasse nesse testemunho, eles foram peças assim fundamentais na minha vida. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor, por isso eu estou aqui hoje bem, com saúde, forte, de pé, porque o Senhor teve misericórdia na minha vida e alcançou com as suas poderosas mãos. Eu espero que se você também estiver passando por algum momento difícil, você possa também ter fé, crer e deixar que o Espírito Santo te leve aonde o Senhor tem marcado para você chegar. E tudo aconteceu, tudo começou quando eu comecei com uma hemorragia. Há mais ou menos um ano eu tratei essa hemorragia aqui no Japão e tomando injeções de hormônios, e ao invés de melhorar, eu fui cada vez mais piorando. Cada vez mais hemorragia constante, e os médicos aqui me deram o diagnóstico, está aqui, mas está em robô, que eu estava com endometriose. E quando eu fui diagnosticada e começou o tratamento da endometriose, eu estava tendo hemorragias assim constantes. Só que conforme eu fui tomando a medicação, parece que essa endometriose ela foi piorando assim. E com isso ela foi mudando a minha vida, mudando o meu jeito de viver. Eu já não podia mais viver de uma maneira normal como antes. Eu ia trabalhar, aqui a gente vai trabalhar, nós temos o carro que nos leva, e nós vamos trabalhar com outras pessoas também na van. E quando eu entrava naquela van ali para trabalhar, não tinha como conter o sangramento. Vazava no banco, era muito constrangedor. Por várias vezes eu trabalhei na fábrica suja mesmo, porque levava roupa para trocar, mas não tinha o que vencia, era uma hemorragia forte mesmo. E as dores eu controlava com remédios, aqui do Japão também, e eu conseguia trabalhar. Eram dores fortes, mas o que mais incomodava era o sangramento constante. E com o tratamento, com a dosagem de hormônios que eu ia tomando, eu ia cada vez inchando mais e ficando assim também meio debilitada por causa do tamanho da barriga que foi crescendo, mas nada, Deus teve controle todo o tempo, porque nem nessa situação eu precisei deixar de vir à igreja. Quando eu estava muito ruim mesmo, eu ligava para o pastor, para o missionário, falava com eles e a igreja intercedia, mas em todo o tempo assim, Deus teve uma grande fidelidade comigo, porque não deixou que eu desmaiasse, mesmo tendo anemia. Deus não permitiu que eu fosse, carregada para o hospital. E durante esse tratamento, alguns episódios aconteceram, de sentar na vaga e sujar tudo, o banco, e quando chegar em casa, ter que ligar para casa e pedir para os meus filhos para que descessem com um balde de água e sabão para limpar. E quem é mulher sabe o quão constrangedor é essa situação, né? Porque quem dirigia a vaga era um homem. Então eu tinha que estar ali, mesmo sem querer, eu tinha que estar o tempo todo dividindo aquele problema com as pessoas, porque como explicar que não tinha que segurar aquele sangramento, né? E com as meninas da fábrica e aqui na igreja também, eu acabei tendo que dividir com todos. E até a gente foi acostumando, e uma irmã aqui na igreja uma vez me apelidou de Pandinha, porque tanto sangramento que aqui ficou 2 rodinhas, né, pretas aqui em volta dos olhos.
E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E Ele, uma certa hora, a hemorragia ficou tão forte que começou a sair também pelo ânus, né? Eu comecei a ter hemorragia anal também. E eu fui no médico, minha mãe implorou, chorou pro médico no Mura, para que me fizesse uma cirurgia, que se necessário fosse, podia até tirar o útero, né? Porque a gente já estava com medo de que pudesse acontecer e eu queria ter uma vida normal de novo. Ele disse que não iria fazer a cirurgia porque pelo meu biofísico, pelo excesso de gordura, eu correria risco de vida se ele abrisse, né? Se ele me operasse. Então, que ele não iria fazer a cirurgia. E quando começou o sangramento anal, eu voltei lá e até porque começou uma correria, então, para que saísse o passaporte, eu voltei lá para ele dar o laudo, né? Que constava endometriose, e ele disse que, então, se você já está com sangramento anal, então é bom e rápido, né? Isso foi o que ele falou, e eu já mostrei o exame daqui do Japão. Enfim, e eu não tinha condições de ir para o Brasil, e eu conversei com meu pastor Paulo, e a missionária Marília, e expliquei para eles, né, a situação que eu estava, e eles decidiram então que eu iria para o Brasil. Que mesmo que eu não tivesse dinheiro, mas que eles fariam uma campanha, que toda a igreja ia participar, todos iam colaborar, e que eu ia para o Brasil sim. Eu lembro que na minha casa à noite, numa quinta-feira à noite, a missionária Marília, com os olhos cheios de lágrimas, assim, ela olhou para mim e ela falou: você vai para o Brasil. Então, assim, me deu uma certeza tão grande, e eu já comecei a crer ali que eu tinha que ir para o Brasil, mas estava nas mãos do Senhor, porque é difícil a gente crer naquilo que não vê, e eu não via nem tostão nas minhas mãos como que eu poderia ir para o Brasil. Enfim, e aí começou o mover aqui na igreja, né? Através da vida do pastor Paulo, da missionária Marília, eles comunicaram a nossa sede, e eles foram também, já autorizaram, veio a autorização, e começou então o mover aqui na igreja, com todo o povo de Deus, para que eu pudesse ir ao Brasil o mais rápido possível. E eu não tinha passaporte, meu passaporte estava vencido aqui no Japão. E quando eu fui tirar esse passaporte em Nagoya, à noite eu cheguei aqui, terminou um culto aqui de domingo, uma noite de domingo, e a missionária Marília falou assim: Daiana, e o passaporte, já está tudo certo? Eu falei: não, Marília, não, missionária, eu estou com o passaporte vencido. Ela falou: o que ainda? Mas você já vai amanhã, como que você está com esse passaporte vencido? E aí eu falei: não, mas vamos resolver. E eu peguei o telefone e liguei para um irmão, e ele já providenciou: não, pode deixar, você, amanhã a gente arruma esse dinheiro e você vai tirar esse passaporte. E eu já liguei para um outro casal de amigos aqui também, da igreja, e eles estavam no Iaqui, mas mesmo assim: olha, a gente sai do Iaqui amanhã, e rapidinho, Iaqui é serviço noturno, e amanhã mesmo de manhã nós vamos para a cidade de Nagoya tirar o passaporte. No outro testemunho eu errei a cidade, falei que era Kyoto, e não é Kyoto, é a cidade de Nagoya, que nós vamos tirar o passaporte. E quando chegou lá, Deus fez um mover que tudo foi, Deus, quando Ele faz as coisas, é perfeito, tudo que o Senhor faz é perfeito. E eu não sabia preencher os papéis, e nós tivemos dinheiro até para pagar, para preencher aqueles papéis ali, para que o passaporte fosse tirado. Tiramos fotos, tudo. E quando a gente passa por uma entrevista ali para poder tirar o passaporte, para poder renovar o passaporte, e quando eu fui explicar a situação para aquele senhor que me atendeu, eu tive que contar para ele: olha, o meu motivo, a minha pressa, eu preciso desse passaporte rápido, porque eu estou com problema de saúde e a passagem já está sendo providenciada e eu preciso desse passaporte o mais rápido possível. E ele me disse que só iria sair entre de 1 a 2 semanas, que antes disso não poderia sair. E eu já estava ali meio que me conformando com aquilo, né? Eu estava bem preocupada, já debilitada mesmo. E com os meus filhos que iam ficar aqui no Brasil, com aquela situação toda, eu estava muito preocupada e não estava pensando já direito. Mas Deus, assim, tocou a irmã Márcia, que tinha ido comigo me levar até lá, e ela levantou e ela apareceu logo assim, eu conversando com o moço aqui, ela apareceu atrás de mim e ela disse assim: mas o que ela pode fazer para que esse passaporte saia mais rápido?
E ele explicou para ela, olha, é só ela mandar um laudo aqui, né, pro cônsul aqui de Nagoya, que o passaporte a gente vai ver quando que pode sair esse passaporte. E aí ela perguntou para ele, né, ela tomou a frente e perguntou para ele, então tá, então a gente vai fazer isso, vai no hospital, vai pegar o laudo, vai passar o fax, e quando que esse passaporte vai sair? Ele falou, não, o prazo é de 1 a 2 semanas, se sair antes, amém, né, tudo bem então. Eu falei, então tá bom, né, Deus está no controle, e confiando, e esperando no Senhor. E aí quando nós chegamos em casa, eu fui para o hospital, peguei o laudo, passamos o fax. E para nossa surpresa, assim, quando Deus ele tem um propósito, o tempo é dele, ele age, ele abre as portas, ele move céus e terra se necessário for, e o propósito dele ele cumpre. Ele tinha uma data específica para que eu saísse do Japão e chegasse ao Brasil. Eu não sabia, mas ele já tinha um propósito para todas as coisas. É assim que o nosso Deus age. A gente na hora não entende, mas Deus ele vai provendo e as coisas vão aparecendo e as portas vão se abrindo. E quando a gente menos esperava, esse passaporte chegou em casa apenas 2 dias. O milagre já começou aí, então a gente começou a entender. Deus tem pressa e Ele vai fazer de verdade. Enfim, minha mãe decidiu que então iria comigo para o Brasil, assim, de última hora. E nós compramos as passagens, tudo com a ajuda da igreja, nós compramos a passagem e fomos ao Brasil. Quando eu cheguei lá no Brasil, eu enchei bem mais dentro do voo, é um voo longo, e minha mãe foi, eu orando, ela orando também, e ela fazia assim nas minhas juntas, e eu me lembro que eu enchei tanto que ela não conseguia nem sentir os ossinhos assim das juntas, ela ficou preocupada com isso, e ela o tempo todo querendo uma posição para que eu me acomodasse melhor, e aquilo chegou a comover assim, né, o cuidado dos pais da gente, da mãe da gente. E a gente chegou no Brasil. E quando a gente chegou lá, eu cheguei à noite, eu não pude ir para o hospital. Então eu fui logo na madrugada do dia seguinte, nós levantamos e fomos para o hospital. O primeiro hospital que eu procurei foi o Hospital das Clínicas. Tudo pelo SUS, né? A gente tinha intenção de fazer tudo pelo SUS e graças a Deus, Deus roubou, abriu todas as portas e nós fizemos o tratamento todo pelo SUS. E quando eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, aquele hospital estava em reforma. Então eles não puderam me atender ali, mas eu expliquei a situação juntamente com a minha mãe, e ela falou assim, não, mas você vai passar então no AMA da Sé, que lá eles vão te atender agora. Lá tem ginecologista por 24 horas e vai para lá. Então eu cheguei lá no AMA da Sé, quando eu comecei a falar pro médico, ele já abriu a porta, chamou a enfermeira, já liga o soro nela, já ligou o soro, já foi ali aplicando injeção, dando medicamento, e me mandou então para o Hospital Pérola Baito, porque ele me explicou. Ele fez o exame inicial ali e ele explicou que, ele falou assim para mim, você sabe qual é o tratamento para endometriose? Eu falei assim, não, eu sei, é hormônio, tratamento com hormônios. Ele disse, não, tratamento de endometriose é cirurgia. Então eu vou te passar para o Hospital Pérola Baito, porque lá tem especialistas e lá tem um andar todo reservado só para mulheres que têm esse problema. E eu fui para lá, para o Pérola Baito, depois que eu fui medicada, eu fui para lá, para o Pérola Baito. Só que esse hospital, ele entrou em greve naquele dia. Não entrou em greve os médicos que atendiam, mas entraram em greve todos os atendentes e os assistentes dos atendentes. Mas mesmo assim, mesmo o hospital estando em greve, Deus não permitiu que eu perdesse sequer nenhuma consulta, fui atendida e nem que eu perdesse nenhum exame. Tudo aquilo que o médico pedia, eu fui fazendo, mesmo com o hospital em greve. Esse foi o trabalhar de Deus. E lá naquele hospital, no Pérola Baito, eu fui diagnosticada com endometriose, mas já não era mais endometriose, era endometriose profunda. Está aqui, Hospital Pérola Baito, endometriose profunda no diagnóstico, porque a endometriose já tinha atingido o intestino também. Então aquele sangramento anal, aquela hemorragia que já... Eu me lembro que quando eu fui fazer esse exame lá no Pérola Baito, que a gente fica naquela situação, naquela posição ginecológica, o médico até fez assim, nossa, porque já não sabia mais assim, aonde saía mais sangue, se por cima, se por trás, se pela frente. E ele falou assim, você vai ter que tomar esses remédios, essas injeções aqui para conter um pouco desse sangramento, para a gente poder visualizar isso. A gente vai ter que fazer uma ultrassom.
Eu falei, amém, vou fazer tudo que me mandar, vou fazer. Eu fui ali sendo medicada. E ele foi e passou uma ultrassom simples, que ele passou aquela medicação e ele pediu para que eu fizesse aquela ultrassom no dia seguinte, porque daí a hemorragia já estava um pouco mais controlada. E eu fiz, e aí começou a surpresa, né? Porque quando eu fiz quando eu fiz essa ultrassom, foi uma ultrassom simples, mas já saiu na ultrassom que no meu útero não tinha nada. Que o meu útero estava com um aspecto normal e que não tinha sido visualizado nenhum nódulo. E aqui no Nomura, eu me lembro que eu fui até com a minha irmã. E ele falou no Nomura, né? No Nomura ele falou, você está com endometriose e tem nódulos também no teu útero, né? Tudo que fazia parte daquilo ali tudo, né? De endometriose, nódulo, tudo é coligado. E aí começou aqui o milagre do Senhor na minha vida. Quando eu fiz esse exame já não custou nada. E ele falou, não saiu nada, o médico falou, não saiu nada na ultrassom simples, então eu quero agora uma ultrassom com preparo. E essa ultrassom com preparo foi preparada durante alguns dias, que a gente tem que fazer jejum, tem que fazer uns outros processos, para que nessa ultrassom seja visualizado até o nosso intestino, né? E eu fiz essa ultrassom também. E o que deu na ultrassom foi que o aspecto ecográfico compatível com a normalidade. Onde é que estava a endometriose? A endometriose já tinha sumido. E eu falei assim, né, pro doutor, mas como assim, né, tá normal? Eu falei, então eu não tenho nada para ele. Eu falei, doutor, então eu não tenho nada. E ele falou assim, não é que você não tem nada, a gente tem que achar onde é que está o foco da endometriose. Você está com endometriose, já tem o laudo, já foi constatado. Só que a gente tem que saber, o foco então pode ser que esteja no intestino. Eu quero então uma colonoscopia. E eu falei, amém, vamos fazer a colonoscopia. E isso tudo, a minha barriga foi diminuindo com o passar do tempo, o sangramento também não tinha parado, mas foi diminuindo com uns remédios, com as injeções. E eu fui também procurando lugares para que eu pudesse congregar no Brasil. E foi interessante porque nessa busca de hospitais, eu fui na Santa Casa, eu fui aonde tinha ginecologista e era do SUS, eu ia, né? E eu também fui para Minas, para poder passar no médico lá, porque minha irmã mora em Minas. E quando ela soube que eu estava lá, ela falou assim, olha, vem pra cá, porque aqui como a cidade é extrema, o nome da cidade é Extremo, como a cidade é pequena, você vai conseguir fazer esses exames mais rápido, porque também a nossa preocupação era a greve do Pérola Baito, mas que essa greve não me atrapalhou em nada. Tudo foi feito no tempo que deveria ter sido feito. Então, quando eu cheguei lá em Minas, eu também procurei igrejas lá. E lá foi o primeiro lugar ao qual eu entrei na igreja e assim eu apresentei a carta que o pastor Haru foi levar na minha casa para que quando eu fosse congregar, eu apresentasse aquela carta. E eu apresentei aquela carta e, para minha surpresa, logo no primeiro dia, o pastor já me convidou para que eu estivesse ali, então, ministrando a palavra do Senhor. E é tremendo o que Deus faz na vida da gente, né? A gente pensa que está vazia, que não tem nada, que só está precisando receber. É aí que Deus nos esvazia mesmo, nos enche do Espírito Santo e mostra pra gente que não é a gente que faz, que não é a nossa condição física quem faz, que não é a nossa unção que faz, que não é nem mesmo a nossa fé que faz, que é Ele quem faz. Ele, através do Espírito Santo, que nos levanta, que nos unge, que nos capacita, independente da nossa situação e da nossa condição, é Ele quem faz, o milagre provém dEle. E Ele ali me usando, e eu ministrei 1, 2, 3 vezes, indo nas igrejas, visitando as igrejas e sempre sendo convidada para ministrar a palavra do Senhor. Mas eu tinha deixado os meus filhos aqui no Japão e eu nunca tinha me separado deles. E eu estava assim muito preocupada, muito angustiada com essa situação. Preocupada com os meus filhos mesmo. Quem é mãe e pai entende que a gente não quer perder o foco dos nossos filhos, né? E sabendo que eles estavam do outro lado ainda do mundo, né? Meu Deus, será que estão comendo? Será que estão dormindo na hora certa? Será que estão tomando banho direito? Preocupação de mãe, né? E na rua, como é que será? Será que está atravessando direitinho? Aquela bicicleta, Senhor? E tudo entregando nas mãos do Senhor, mas preocupado. Então eu ia nas igrejas
quando eu chegava, eu queria alimento. Eu não queria ministrar a palavra. Eu queria era ser alimentada. Eu queria que a minha fé fosse fortalecida ali. E ali Deus falava comigo, né? Um dia eu entrei na igreja e eu fiz prova com Deus. Eu falei, Senhor, e é um mistério, porque sempre eram palavras de exortação que Deus me usava para entregar para o povo ali. E eu falava assim, uma vez eu entrei na igreja, na terceira vez eu entrei na igreja e falei para o Senhor, Pai, se isso não for de mim, for de Ti, se essa palavra for novamente para ser ministrada aqui, então, Senhor, eu peço para Ti, Senhor, eu faço prova contigo, que primeiro o Senhor levante um vaso e fale comigo. Aí sim eu vou ter certeza que se eu tiver a oportunidade e for para ministrar essa palavra, o Senhor está no controle. E foi o que aconteceu, né? Deus, Ele é tremendo, Ele nos surpreende mesmo. Foi o que aconteceu. Deus usou a vida ali do próprio pastor que estava dirigindo o culto. Eram dois pastores no altar. Um estava dirigindo o culto e o outro sentado. E esse outro que estava sentado era quem iria ministrar aquela palavra. E primeiro Deus usou a vida dele para falar comigo. Algo muito lindo que eu recebi ali. E cada vez que eu ia recebendo, aleluias, as profecias do Senhor, uma força sobrenatural vinha sobre a minha vida. E eu ia conseguindo levar aquilo ali, aquela situação. Voltei para São Paulo e fui fazendo os exames que o médico pediu. Começa a colonoscopia, aleluia, ela precisava de uma guia. Eu tinha conseguido essa guia em Minas, e quando eu consegui essa guia em Minas, eu voltei para São Paulo para poder procurar um hospital que pudesse fazer isso aqui de graça, esse exame de graça, pelo SUS. E quando eu voltei, o médico falou assim, olha, você precisa de um médico especialista em proctologia. E eu estava em São Paulo, então eu liguei eu fui para Orelhão, ali na estação de Corinthians Itaquera, terminal do metrô, e eu fui ali para falar com a minha irmã, fui para ligar para ela, para Minas Gerais, para falar para ela que ela estava com acesso à internet. Eu não tinha acesso à internet em São Paulo, só se eu fosse para alguma lan house, que era meio complicado, meio distante de casa, mas mesmo assim, eu liguei para ela e falei para ela, queria falar para ela que eu precisava disso, que ela procurasse, através da internet, um hospital que fosse mais próximo de mim, que fizesse esse exame pelo SUS. E nisso, parou uma senhora assim para usar o orelhão do lado, toda vestida de branco. E minha mãe, que estava comigo, foi e falou para essa senhora, a senhora é enfermeira, a senhora é médica? Ela falou, eu sou enfermeira. E ela falou assim, então ajuda minha filha, pelo amor de Deus, ajuda minha filha. Ela está precisando disso aqui, olha, desse médico aqui. Ela não sabia nem falar o nome, pegou o pedido de exame que estava na minha mão, mostrou para ela e falou para ela, minha filha precisa fazer esse exame aqui, urgente. E ela não sabe nem aonde tem um hospital que faça isso. E para nossa surpresa, aquela mulher enfermeira, por nome Sônia, ela falou assim, eu trabalho com essa área e eu faço esse exame. São coisas que Deus prepara, que Deus faz na vida da gente. Aleluia. E ela falou assim, olha, então amanhã de manhã me procura no Hospital das Clínicas. Foi o primeiro hospital que eu cheguei no Brasil e procurei. E eu não pude ser atendida ali porque eles estavam em reforma. Mas Deus tinha um projeto para que eu estivesse ali. E quando ela falou assim, amanhã de manhã você vai lá às 7 horas da manhã, mas chegue às 7 horas da manhã, porque eu vou fazer esse exame, eu vou conversar com a médica e vou fazer esse exame. E é tremendo, porque na cidade de São Paulo são milhares e milhares de pessoas que a gente anda naqueles metrôs, a gente vê naqueles ônibus, passa por nós na rua. E justamente aquela mulher, Deus preparou para que ela estivesse ali. E no dia seguinte, eu lembro que a missionária Marília ligou para mim no Brasil para perguntar como é que eu estava, queria saber como é que estavam as coisas, como estavam andando as coisas. E ela me disse, olha Thaíra, o pastor Paulo está muito preocupado com você. E ontem à noite ele levantou um clamor na igreja, tinha sido um domingo aqui, ele levantou um clamor na igreja a favor da tua vida. Então eu creio que mesmo eu estando lá no Brasil e a igreja aqui no Japão, Deus ouviu o clamor da igreja aqui e honrou a preocupação que o pastor estava pela minha vida, porque ele preparou essa mulher lá do lado do orelhão para que ela me ajudasse a fazer esse exame. Não é coincidência, não existe coincidência no reino de Deus, né? Existe a providência do Senhor na vida daquele que está precisando.
daqueles que servem a Deus, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Em casa, antes de viajar, antes de ir para o Brasil, Deus usou a vida de muita gente para falar, mas Ele usou também a vida da missionária Meia. E ela me disse assim, olha, vai, porque Deus vai levantar vidas lá, que vai ajudar você, pessoas que você nem espera, pessoas que você nem, eu creio que ela quis dizer pessoas que você nem conhece, porque foi isso que aconteceu. Em tudo Deus honrou. E quando eu consegui fazer esse exame de colonoscopia, eu voltei ao hospital na Pérola Barreto. E quando eu cheguei lá, o hospital em greve, eles não abriam a porta para que os pacientes pudessem entrar. Os funcionários todos em greve, eles abriam uma fresta da porta assim, e eu tive que passar por aquela multidão, aquele mar de gente assim na minha frente, e tem umas escadas que sobem para chegar até essa porta, e estava repleto de mulheres ali, todas com a guia e com o exame na mão, e eu vi ali até mesmo mulheres com as vestes assim, que dá para saber que eram cristãs também, e elas pedindo ali, me atende, hoje é meu dia do meu exame, e elas não conseguiram. Mas quando eu cheguei ali na porta, eu falei para aquela mulher que me atendeu pelo buraquinho, eu falei para ela, olha, eu estou sem medicação e hoje é o dia do meu exame. Eu mostrei para ela assim, minha ficha. E ela foi, conversou com a outra e falou assim, ela está sem medicação. Ela está sem medicação, então pode entrar, pode passar. E ela deixou que eu passasse ali, eu fui fazer minha consulta. Isso é tremendo que Deus faz, porque não é porque nós somos melhores uns do que os outros, é porque quando Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas, Ele cumpre. Ele abre portas aonde não existe e se precisar, aleluia, Ele levanta até um desconhecido, um ímpio, para abençoar a nossa vida, para nos ajudar. E quando eu passei no médico lá, o médico, ele falou assim, não tem endometriose aqui. Como assim não tem endometriose? E quando ele falou não tem endometriose, eu falei, meu Deus, como assim não tem endometriose? Eu preciso ter alguma coisa. Falei, não me conforme, Senhor, como que eu não tenho nada? Foi difícil para mim entender que eu tinha sido curada sem precisar ter feito uma cirurgia. Foi difícil para mim aceitar o trabalhar e o mover de Deus na minha vida. Eu tinha plena certeza de que para mim ser curado, para mim ser restaurado, poder viver uma vida normal de novo, eu precisava ser aberta, nem que não tirasse meu útero, mas que eu tinha certeza que eu ia ter que abrir a barriga. Isso era fato para mim, concluso na minha cabeça. Mas não era isso que Deus tinha preparado para mim. Deus, Ele provou que Ele é Deus e que Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer, e que a glória e a honra é toda para Ele. Aleluia. Contrariando, todas as expectativas, eu não fiz a cirurgia, eu não precisou, porque foi detectado que eu não tinha endometriose. Quando eu cheguei lá, eu tinha endometriose profunda. E no meio, quando eu terminei os exames, já não tinha mais nada, não tinha endometriose nenhuma. Mas para finalizar, ele falou assim para mim, eu quero um exame de sangue, mas esse você não fez ainda, porque até então eu já tinha feito até hemograma completo e não tinha dado nada. Até a anemia que eu tinha aqui, quando eu cheguei lá, a anemia já tinha desaparecido. E detalhe, lá no corre-corre, eu nem me alimentava direito. Mas Deus, Ele é assim, Ele te surpreende, Ele faz, infinitamente mais daquilo que a gente espera e daquilo que a gente crê, porque Ele é Deus. E quando Ele pediu um novo exame de coagulação, Ele falou assim para mim, olha, mesmo você não tendo endometriose, mas se esse exame de coagulação é esse aqui, se esse exame de coagulação der alguma coisa, nós vamos ter que abrir, porque a gente vai ter que descobrir onde é que está o foco. Porque se esse exame aqui der coagulação, a gente vai precisar descobrir onde é que está esse foco da endometriose, que não está nem no útero, nem no intestino, nem fora do útero, nem dentro do útero. Eu falei, mas como, E o exame deu que não tinha nada. Não tinha coagulação no sangue, o sangue estava normal. O resultado da colonoscopia deu que tinha um ósseo verticular que não tinha foco de sangramento e nem inflamação. Mas tinham 3 pontinhos, como se fosse uma cirurgia.
Só que eu não fiz cirurgia nenhuma. Se a cirurgia foi feita e aconteceu, foi o Espírito Santo que fez. Aqui achei. Nossa, então, e o resultado da colonoscopia deu uma seta vermelha aqui, falando, deu um ósteo vestibular isolado sem sinais de sangramento ou inflamação. Aqui, uma setinha vermelha falando. Mas tem 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos. Como se fossem 3 pontinhos dados assim depois de uma cirurgia. E essa cirurgia não foi feita pela mão do médico, mas foi feita pela mão dos médicos, eu creio. Aquele que me deu a cura. Amém? E nesse período que eu continuei lá no Brasil, continuei ministrando a palavra do Senhor, eu cheguei a uma igreja um dia e eu disse assim para o Senhor: Pai, esse negócio de chegar na igreja e mostrar a cartinha, toda vez que eu mostro essa cartinha, eles me chamam para ministrar a palavra, então eu não vou mostrar mais essa cartinha, Senhor. E quando eu saí um dia do hospital, tarde, meio tarde já, eu cheguei e fui direto para a igreja. E eu estava com as vestes de calça e eu entrei numa igreja pentecostal. E ali eu decidi louvar a Deus. Então eu entrei na igreja, minha mãe comigo, dobrei os joelhos, orei, falei com o Senhor e sentei. E quando eu sentei, o pastor veio até mim e falou assim: irmã, Pai do Senhor, a Pai do Senhor, irmã, você ministra a palavra? Aí eu já abri o sorriso assim, falei amém. E ele falou assim: então, hoje você vai ministrar. Eu falei amém. Então quando eu cheguei no culto, eu mostrei para ele a cartinha que o pastor Raul tinha me dado. E foi uma igreja assim muito especial, pela qual eu pude conhecer, uma igreja que Deus usou, porque ali eu recebi todo o amor que eu precisava, eu recebi todo o carinho, todo o apoio, toda a palavra de consolo, de conforto. Eu não senti em momento nenhum de contar para eles, e essa igreja era pertinho de casa, pertinho da casa da minha mãe onde eu estava. Eu não senti em momento nenhum de contar para eles o que eu estava passando, o problema ao qual eu estava passando. Mas eu creio que até nisso o Senhor teve um propósito comigo, para a gente aprender a confiar mais nele, somente nele. Porque se eu estava ali confiando nele até ali, é porque dali então em diante era ele, e acabou eu não tinha que dividir aquilo com mais ninguém, e sim dobrar os joelhos e falar diretamente com o Pai. E Deus honrou. E quando eu ministrei a primeira vez lá, ele falou assim: irmã, a partir de agora você não vai mais para visitar outra igreja, você vai ficar conosco. E ele bateu o carimbo aqui. Eu disse: pastor, não precisa bater o carimbo. Mas ele disse: não, eu vou bater porque eu quero que o seu pastor saiba lá que eu recebi você aqui do jeito que ele me pediu nessa carta. Aleluia. E daí cada vez que eu ministrava lá, o pastor batia o carimbo e a carta está toda carimbada, porque esse é o plano de Deus, esse foi o plano que Deus tinha para realizar na minha vida. E ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente espera. No começo do ano passado, bem no comecinho, nos primeiros meses do ano passado, eu estava ministrando aqui, né, detalhe assim, eu não tenho curso de teologia, Deus sabe, né? Eu ainda não pude fazer esse curso de teologia, mas assim, um pouquinho que Deus tem nos dado, a gente tem feito a obra, tem se dedicado a fazer a vontade do Senhor e glorificar o nome dele. E quando eu terminava de ministrar aqui uma palavra, Deus levantou a vida de um profeta e ele me entregou assim, que eu iria ministrar fora do Japão. Quando ele me entregou: você vai ministrar fora do Japão, eu recebia bem, porque eu creio que é um servo de Deus, profeta do Senhor, mas eu falei dentro do meu coração, eu falei: meu Deus, como eu vou ministrar fora do Japão? E quando eu cheguei lá, né, eu pude entender então porque Deus me trouxe à memória aquilo que tinha sido entregue aqui no Japão para mim. Passaram-se meses, mas a profecia foi cumprida. Eu realmente ministrei fora do Japão. Mas para que eu chegasse lá, eu precisei ficar enferma. Hoje eu entendo que se não fosse essa enfermidade na minha vida, eu jamais teria saído do Japão nessa época, né? E se não fosse isso também, como a missionária Marília outro dia brincou comigo, né? Se tu não tivesse doente, a igreja não ia te mandar para o Brasil. E
e foi dessa forma que Deus me mandou para o Brasil. Mas se eu não tivesse sido apoiada aqui no Japão, jamais eu teria conseguido pegar aquele avião. Então eu serei eternamente grata a todos os irmãos que aqui colaboraram, que me ajudaram com ofertas, né? E aqueles que não puderam ajudar com oferta, mas eu creio que todos colaboraram, nem que foi com mínimo, mas colaboraram, todos, sem exceção, as duas igrejas, Minakuti e Yokkaichi, todas se empenharam para que até lá no Brasil eu chegasse e fosse mantida lá também. Isso não é porque eu sou melhor ou pior do que alguém, é porque Deus tinha um propósito. E para que esse propósito fosse cumprido, Ele levantou vidas aqui. E que me abençoaram em nome de Jesus, né? Então eu serei assim, eternamente grata. Porque eu pude provar, né, o que é ser amada pelo próximo, mesmo sem ter muito contato, mesmo sem, né, porque é tão fácil a gente amar aquele que está do nosso lado, aquele que congrega conosco todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira. Mas eu também pude provar o que é ser amado por aquele que sabe, né, que deve amar o teu próximo, como tu amas a si mesmo, assim como a palavra do Senhor nos ensina. E eu tenho muito orgulho de ser cristã, tenho muito orgulho de hoje poder dar um testemunho e saber que se esse testemunho aconteceu na minha vida foi porque, aleluia, primeiro Deus me amou e segundo porque Deus colocou amor pelas vidas, Deus colocou amor por mim no coração dos meus irmãos aqui da igreja, né? Então assim que você possa crer, se você estiver passando por algum problema de saúde e você achar, porque eu achava assim que não ia ter mais jeito, eu tinha certeza que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia para a glória. Eu cheguei a me despedir dos meus filhos, mas isso não era, né? Não era o jeito que Deus queria dar, a solução que Deus queria dar. Então assim, eu glorifico a Deus e agradeço a todos aqueles que puderam me abençoar em nome de Jesus. Que vocês possam receber tudo aquilo que vocês plantaram na minha vida, vocês possam receber dobrado na vida de vocês, porque vocês semearam também na obra do Senhor. E eu louvo e agradeço a Deus por fazer parte desse ministério. Amém? Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.